Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio. Já não lembro mais, Lucas. Não lembro mais também. Não lembramos mais, já perdemos as contas. Sejam muito bem-vindos ao Pode Curar. Eu sou a Thaís. Estamos aqui juntos hoje, voltando às nossas atividades, às nossas gravações, para estar com vocês, ajudando vocês a entenderem e curarem as suas vidas. Estou aqui com o meu amigo Lucas. Prazer estar aqui novamente, né? Fazia um tempinho que a gente não aparecia por aqui. Então, vamos para mais um episódio de boas conversas. Muitas boas conversas, muita cura vai acontecer aqui hoje. Estamos com a nossa convidada especial, mega especial, Ana Paula. Seja muito bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Espero que seja uma conversa legal. Vai ser incrível, com certeza. A Ana está aqui porque hoje ela vai contar um pouquinho do seu testemunho sobre o seu processo de cura, né, Ana? Estamos aí há algum tempo já. A Ana é minha paciente. Como vocês, se algum de vocês que está assistindo aqui são pacientes, vocês vão entender o caminho da Ana e vão se identificar aqui com ela também, né, Ana? Vai ser incrível. Vai ser um assunto que eu adoro, terapia. Quem me conhece sabe que eu adoro terapia, então acho que vai ser legal. Qual que é a tua profissão mesmo, Ana? Eu sou arquiteta. Arquiteta, mas o que tu usa na arquitetura? Tu usa o coração. Também, bastante. Né? Muito bem, bastante. Muito bem. Bom, Ana, para nós começarmos a conversar um pouquinho sobre isso, e gostaria que tu contasse para nós e para todos que estão assistindo ou ouvindo esse episódio hoje, como é que tu chegou nesse processo da cura? Como é que tu chegou a entender que tu precisava de cura? Quando foi que isso aconteceu na tua vida? O que te levou a buscar a cura? Eu vou começar há bastante tempo atrás. Eu vou compartilhar com as pessoas uma situação que aconteceu na minha vida, né? Que eu vou falar sobre essa situação porque talvez algumas pessoas estejam passando por isso. Muitos vão se identificar, tenho certeza. Enfim. A nossa vida, ela tem altos e baixos, né? E era um momento que estava muito em baixa. Eu tinha a minha adolescência, uns 13, 14 anos, né? E eu tive uma tentativa de cometer suicídio naquela época. E aí foi quando começou todo o meu processo. Eu falo sobre isso porque eu quero que as pessoas entendam, né? Hoje tu consegue falar sobre isso, Eu né? consigo falar sobre isso e eu falo sobre isso porque eu não quero que as pessoas... Quando a gente fala sobre isso, as pessoas criaram muito tabu em cima disso, né? Uhum. Tipo, não é pra me olhar como uma coitadinha. Ou não é pra ir... jura, a Ana fez isso. Não é pra ir pra esse ponto, mas é para as pessoas quebrarem alguns tabus que criaram em relação a essa situação. E tem muitas pessoas que não conseguem admitir que tentam. E isso é pra vocês, tá? Isso é pra vocês que já em algum momento da sua vida tentaram ou pensaram nisso e não tiveram coragem de falar sobre esse assunto. Esse episódio é pra vocês hoje também. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tive uma segunda chance, né? E eu quero que as pessoas entendam que eu sei o que é se sentir daquela forma de chegar literalmente no fundo do poço, né? E eu fui pro hospital e aí eu tive um encaminhamento pra psiquiatra e tudo mais, né? Tipo, por estar na minha adolescência também, eu não tinha muito... Fase hormonal também, né? Essa fase é complicada, né, Lucas? Difícil, né? Comecei todo o meu processo primeiro, claro, com psiquiatra, medicação, né? Naquela época. E foi uma jornada longa, né? Passei por diversos médicos, inclusive. Ouvi muitas coisas que eu vejo, tipo, todos os tabus que as pessoas criaram, inclusive sobre o processo de terapia, né? As pessoas têm medo, né? Mas eu ouvi de médicos, assim, tipo... Tu é tão bonita, por que tu tá com depressão? O preconceito da medicina. Oh. Alguns tabus, algumas coisas assim, porque eu vejo que a medicina, o lado ruim da medicina é que às vezes as pessoas precisam de uma explicação lógica para depressão ou para alguma coisa assim, e às vezes não é isso, né? Depois de todo o meu processo de terapia, eu tive vários insights assim que é isso que eu quero compartilhar com as pessoas hoje, né? E eu espero que isso sirva de inspiração
E um dos insights que eu tive é que a gente é formado, né, pela nossa personalidade, pelas nossas crenças e pelos nossos traumas, né? Pelos padrões da sociedade também, né? Também, eu entendo dessa forma. Na época, o que eu tava sentindo era talvez toda a minha dor que estava em evidência e aquilo distorceu a realidade que eu vivia, entendeu? Então, o entendimento que eu tenho da dor é sempre que é uma coisa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Uhum. Por isso que ninguém entende um suicida, né? Isso, né? Porque eu ouço muita gente... Quando acontece uma situação dessa, o que as pessoas fazem? Julgar, né? O julgamento. O julgamento, né? Julgamento, e quando tu procura ajuda psicológica ou psiquiatra ou uma terapia que seja, tu é louco ou tu é fresco, né? É bem isso, é bem isso. Fresco, aqui no Sul nós usamos essa... Pra quem não está nos ouvindo e que não é do Rio Grande do Sul, o fresco é como se fosse uma pessoa muito sensível. Isso. Mas é esse entendimento que eu queria que as pessoas tivessem para não ter mais esse julgamento, entende? Quando que uma pessoa faz isso, eu sei falar sobre isso porque eu passei por essa situação. Uhum. A minha realidade na minha cabeça estava totalmente distorcida em função daquilo que eu estava sentindo. Uhum. Uhum. Então, o que eu ouço muito, já aconteceram situações de pessoas próximas, né, de acontecer essa situação. E eu ouço muito falar isso, né? Ah, mas a pessoa que fez isso não pensa em quem vai ficar, né? Isso é um julgamento. Uhum. E, na verdade, a gente não deveria estar falando sobre isso, né? Porque só quem passa por isso sabe a dor que está sentindo. E, na verdade, a pessoa que chega no ponto de fazer isso, talvez ela não esteja vendo outra alternativa e ela só quer acabar com a dor. E muitas vezes esse pensamento de terminar com a vida é pra não incomodar mais e justamente pensando nos outros, né? Isso. Porque se sente um peso na vida das pessoas, né? Porque quando eu cheguei nessa situação, inclusive, eu tinha certeza absoluta de que seria um alívio pra minha família a minha partida. Uhum. Então eu estava pensando neles. Exato. Mas as pessoas, eu vejo que não têm esse entendimento hoje, né? E eu falo sobre a situação justamente por causa disso, né? Para acabar com esse... inclusive, aliviar o coração, né? De talvez alguém que esteja nos ouvindo, que tenha tido um familiar que tenha passado por isso, enfim. Ou até mesmo quem esteja passando por essa situação, né? De estar sentindo uma dor enorme, né? De dizer que eu já passei pelo fundo do poço e foi um processo longo até hoje, mas valeu muito a pena, né? Porque hoje uma das coisas que eu agradeço todos os dias é por ter tido uma segunda chance, porque o processo de terapia me fez ver a vida de uma forma diferente. E a terapia aqui em vários níveis, né, Ana? Sim. Medicamentosa, psicológica, etérica, ajuda espiritual também, né? Então, vejam que isso, pessoal, quem busca cura, isso tem que ficar muito claro pra vocês, tá? Se vocês estão aí nos assistindo, se vocês não têm condições hoje de buscar esse tipo de cura, cara, o SUS hoje nos ajuda com isso. O SUS tem terapia de reiki, terapia de acupuntura, tem psicólogo, tem psiquiatra. Então, procurem os CAPs nas suas cidades, porque isso vai ajudar. E se você tem condição e tá procrastinando a sua cura, cara, tá na hora, te mexe, vai lá buscar a cura, meu. Porque a vida não vai resolver, não vai mudar. E a situação só vai piorar, né, Ana? Sim. E é um processo, dói, né? Dói fazer tudo isso. E um pensamento vai levando a outro, né? Tu vira uma bola de neve de distorções de realidade, vamos dizer, como tu trouxe um pouquinho, né? Então tu acaba entrando numa espécie de entropia. E aquilo se repete, e a tua cabeça vira um turbilhão, uma bagunça, e tu vai pelo caminho que, teoricamente, a tua cabeça mostra que é mais fácil de acabar, né? É difícil, e uma história interessante tua de superação, né? E falar abertamente também, que é um baita tabu, acho que tu sabe mais do que isso, né, Thay? Com certeza.
lidar com os tabus não é fácil, né? Porque essa pressão, ela é coletiva, ela é muito grande, né? Dentro da sociedade, então tem muita força, né? Tem muita força. Esses padrões, é aquilo que eu chamo de padrões limitantes. São padrões que a gente acaba se encaixando para sermos aceitos na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, enfim, para a gente se sentir parte de algo. De forma inconsciente, a gente tem que fazer parte de padrões. E são sempre limitantes, na grande maioria deles. Então, quebrar esse muro, ele é muito difícil. E só os corajosos conseguem. É aquilo que eu sempre falo, né? E não significa que quebrando esse muro vai resolver o problema também. Também. Né? Porque tu vai ter que ter força, porque todo esse muro, quando tu quebra, toda a galera vai começar a ir atrás de ti. Te julgar mais ainda. O que tu tá fazendo? Como assim tu tá indo buscar esse tipo de cura? Como é que tu tá indo pro psiquiatra? Aquilo que eu tava falando antes do julgamento, né? Então se torna mais forte ainda o magnetismo contra, né? Tá te empurrando pra tu ir mais fundo no poço, de forma inconsciente, porque todas essas pessoas na tua volta querem te ajudar. E contra a maré, né? Tu tem que ter resiliência pra não sucumbir ali aos teus pensamentos de novo, né? É botar o peito, literalmente, né? Porque fácil não é. Não. Então, tu tem que ser forte mentalmente pra avançar sobre isso, né? E como é que foi a tua família, assim, nesse processo todo? Eu acho que esse foi o primeiro baque que eu tive, né? Porque como na minha cabeça eu tinha essa certeza de que a minha partida seria um alívio, né? Foi um choque pra mim ver a reação do meu pai e da minha mãe, né? Quando fui parar no hospital, enfim, a minha mãe passou a noite comigo no hospital. E aí, Cara, tu tinha 14 anos, né? E aí, quando eu vi a reação deles, foi o primeiro choque de realidade que eu tive, assim. Tem que ter o sacudão, né? Que foi, eu acho, realmente o sacudão que eu tomei, que eu comecei a parar pra pensar que talvez realmente aquilo que estava na minha cabeça não era bem assim. Então, acho que foi o primeiro sacudão que eu tomei, né? E aí, sim, comecei o tratamento com a medicação, que nesse momento acho que foi importante também. Muito, muito. Né? E ter um entendimento de que esses pensamentos e aquilo que eu estava sentindo era uma coisa interna. Porque... Por isso que também... por que muita gente faz tratamento com remédio, né? E aí... eu tô bem, né? Eu já fiz isso também. Chegou assim no consultório, né? Né? Quem nunca, né? Quem nunca? Já fiz o tratamento com a medicação. Tô bem, vou parar. Né? Quando a gente entende que é um problema que tá dentro da gente, o remédio, ele vai ajudar a equilibrar o nosso corpo novamente, enfim. Vai te dar tempo pra curar. Isso. Buscar a cura, né? Ele vai dar o tempo para que a gente possa ainda lidar com aquilo que ainda está adormecido dentro da gente. Exato. Então, a gente não pode se apegar só à questão do remédio e a gente não pode, né, também... Negligenciar o remédio, né? Isso, né? Então, fiz todo o tratamento, enfim, mas nesse meio tempo também busquei essa ajuda da terapia, né? Comecei a fazer tratamento com um psicólogo também na época, enfim, porque pra mim o processo de cura, eu lembro muito da primeira pergunta que tu me fez quando eu fui lá no consultório, né? O que te trouxe até aqui? E aí... Acho que hoje eu vou chorar, hein? Mas é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. O que te trouxe até aqui? E aí, nesse meu processo de terapia, eu entendi que o problema não era o que estava acontecendo ao meu redor. O problema era como eu via as coisas. Então, às vezes, tipo assim, estava acontecendo uma tal situação e eu não sabia lidar muito bem com aquilo. Porque nada na minha vida hoje ao redor, tudo que está acontecendo ao redor da minha vida, nada mudou. Mas eu estou muito melhor. Fortalecida, né? Muito. Inclusive, muito mais feliz, né? Então, eu quis trazer essa história para dizer que, cara, é possível sair lá do buraco e viver uma vida incrível, maravilhosa, leve. Porque hoje é assim que eu me sinto. Tem essa possibilidade, né, Ana? Tem essa possibilidade. E quem é que te deu a segunda chance? Que tu tanto está falando dela hoje? Deus. Deus, e tu também se permitiu, né? Sim. Tu se permitiu. Porque, assim,
suicidas ou tentativas de suicídios, o que acontece? Muitas vezes, quantas pessoas vocês conhecem, ouviram história que não conseguiram? Tentaram, assim como a Ana, e não conseguiram se matar. Ou de pessoas que tiveram uma morte muito estúpida, muito rápida. Né, Lucas? Com certeza, agora tu pensando, tu deve ter vários exemplos na tua mente. O que acontece? Nós temos... Deus, só Ele sabe a hora que nós... Ele e o conselho kármico, né? Que será assunto para um... Eu falo tanto dos próximos assuntos e nunca vem, né? Nunca vem. Mas conselho kármico, ele é de extrema necessidade e junto com Deus. Só eles sabem quando nós vamos morrer, quando nós vamos desencarnar. Só eles sabem. Então, por mais que a gente tente, muitas vezes, a gente não vai conseguir. Porque não está no planejamento kármico. As coisas acontecem... Galera, prestem atenção. As coisas na nossa vida acontecem porque elas estão planejadas. E o nosso espírito planejou isso. Junto com o conselho kármico. Então, o livre-arbítrio, ele é muito limitado, tá? Na nossa vida. A gente vai escolher por esse caminho ou por esse caminho. Mas lá, aonde nós nos comprometemos a passar, a gente vai passar. Então, o fim dessa trajetória, nós já temos. O nosso espírito já sabe quando será. Então, não adianta a gente tentar antes. E não adianta também a gente ficar com tanto medo da morte, porque, cara, todo mundo vai morrer. Todos nós vamos desencarnar. Então, a gente tem que começar a quebrar esse tabu, né? A gente acha... O suicida... Me corrige se eu estiver errada, minha irmã. O suicida pensa que, se eu me matar, vai resolver o problema do que eu estou sentindo. É ou não é? Sim. Nós temos vários relatos, inclusive de centro espírita, enfim, principalmente centros, né? Espíritas kardecistas, para vocês que ficam me xingando aí no TikTok, Instagram, quando eu falo de centros kardecistas. Centros espíritas que seguem o kardecismo. Esse termo existe, tá, galera? O que acontece? Um beijo no coração de vocês. O que acontece? Existem relatos muito sofridos de espíritos suicidas que foram automaticamente para umbral, né? E continua o sofrimento lá. E ele, inclusive, aumenta. Nós temos o filme e o livro de Chico Xavier, Nosso Lar. Tem o filme 2 agora e tem o livro, né? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, entender melhor como isso funciona, tem essas indicações. Mas o sofrimento se multiplica quando a gente está em umbral, tá? Isso não é a Thay falando, isso é Kardec, é Chico Xavier. Relatos de vários espíritos, inclusive, que trazem esse depoimento. Através de psicografias, médiums, né? Dentro dos centros espíritas. Então, o que acontece? Esse local, ele potencializa o que estamos vivendo. Então, não vai resolver. Galera, não resolve o problema se tirar a vida, tá? O que vocês estão sentindo tem cura. Né, Ana? A Ana tá aqui para nos contar essa história. Tem cura. E ela é linda, essa cura. Então, não vai resolver tirar a vida. E se tu tentar, e se não for a tua hora, tu vai sofrer mais ainda. Porque tu vai sentir o quê? Um fracassado. Porque nem isso tu consegue fazer. Eu escutei isso de um paciente já. Imagino. Então, olha só. O quanto isso é profundo, né? Então, galera... Mas olha como isso é uma questão de perspectiva, né? Uhum. Porque vai chegar um momento em que... Agora ele tá olhando pra isso como se ele fosse um fracassado. Mas ainda vai chegar um momento que ele vai olhar pra isso e vai dizer que isso é uma bênção. Uhum. Isso foi uma bênção. Tenho certeza que tu sentiu isso também, né? Aham. Que tu não conseguiu. O primeiro sentimento foi esse. Sim. Foi esse, né? Por isso que eu digo que toda questão, ela é perspectiva. E às vezes, quando a pessoa tá passando por isso, né? É por isso que, de novo... Isso é o nosso caos interno. Uhum. É difícil o outro saber o que se passa dentro da gente. Uhum. E às vezes a gente espera essa cura vir de fora. Uhum. Né? Porque às vezes a gente sente falta de alguma coisa, né? Tipo, em relação a um carinho de um pai, um carinho de uma mãe. Mas o outro não tem como saber. E é difícil, né? A gente tenta essa questão da empatia e tudo mais, mas é difícil o outro também ter o entendimento do que é o nosso caos interno. Porque cada um vive o seu também, né? Ia comentar. E cada um é formado justamente por essa questão, né? Pela sua personalidade, pelas suas crenças, pela sua personalidade, enfim, né? Tipo, nós somos um universo, cada um é o seu universo.
né? Então é difícil, às vezes, essa questão de se colocar no lugar do outro. Tu vai imaginar a situação como se tu estivesse vivendo aquilo lá, mas mesmo assim tu vai ver pelo teu ponto de vista ainda. Pela tua perspectiva, né? Pela tua perspectiva. E vivendo na mesma família, tu tem perspectivas diferentes, né? Pontos de vistas bem diferentes. E o mundo caótico, acho que vê isso muito no mundo corporativo também, né? Tu entra tu usa muito essa palavra, bitola, né? Bitolação, né? Bitolação. Tu entra nessa bitolação que, cara, aquele mundo que tu tá vivendo começa a ser a tua realidade. E aí, mistura com tudo aquilo que tu está vivendo, com tudo aquilo que tu está sentindo, com todas as tuas crenças, os teus padrões, os teus traumas, que muitas vezes não é dessa vida, vem de outras, né? A gente já sabe disso também, depois da regressão. A gente se torna essa bola de neve, essa bola de arame farpado, né? De pensamentos que, no fundo, nós não somos nada disso e nada desses pensamentos são reais. Exato. Eu uso muito essa frase, nós não somos o que pensamos, nós somos o que vivemos. Faz sentido isso, né? E o processo de terapia, para mim, foi muito importante justamente porque é muito difícil no dia a dia a gente aplicar isso na nossa vida, né? Tem que ter uma disciplina, né? Porque o que acontece? Inclusive para quebrar o tabu do que é terapia de fato. Quando a gente tá muito imerso na nossa dor, a gente às vezes vê algum comportamento como uma coisa normal, né? A gente diz, porque eu sou assim. E não é. A pessoa não é assim. Às vezes ela tá simplesmente projetando a dor dela. E podia ser de uma forma diferente. E isso aqui é difícil, principalmente pra gente observar isso no dia a dia, sem a ajuda de alguém, né? Por isso que eu acho tão importante essa questão da terapia. A terapia entra aqui, né? Pra mim a terapia é uma ferramenta incrível. Né? E eu não sei porque as pessoas... a gente tem que quebrar esses tabus da terapia de ir só quando precisa, de ir quando a gente tá numa situação muito difícil, eu falo isso até mesmo em relação ao trabalho. O processo de autoconhecimento, ele é uma coisa maravilhosa. Ele é a chave de tudo. A chave do sucesso, a chave da prosperidade, a chave de tudo. Se eu falar... Isso vai virar corte, hein? Vai. Se eu falar como era a minha vida há 5, 6 anos atrás e falar de como é hoje, cara... Foi um salto gigante. Salto quântico, né? Em relação à questão financeira, em relação à questão do trabalho. Encontrar uma gêmea. Relacionamento. Gu. Agora tem que falar noivo. Noivo. Em breve, novos casamentos xamânicos. Mas, enfim, eu sempre falo, como tu vai lidar no dia a dia com os teus colegas de trabalho, com os teus amigos, com a tua família. Tu tem que encontrar o teu... aceitar também o teu lado sombra, porque todo mundo tem, né? Somos a dualidade. Feng Shui traz muito disso, né? Isso. Eu aceito os meus pontos fracos, eu assumo os meus pontos fortes e eu trabalho em cima disso, né? E, cara, pra mim... todo mundo deveria usar isso como uma ferramenta para tudo na vida, né? Só que até a pessoa ter entendimento é difícil. Eu demorei bastante, por exemplo, para perceber que tudo é como eu vejo, né? Como tu trouxe, né? Não é de fora, é de dentro. Então, muitas vezes não, todas as vezes, né? Acontece uma coisa que ninguém espera. Sei lá, o cara é mal educado contigo... Quantas vezes, tu reage, né? E aí, com o tempo, eu passei a enxergar assim, não, mas como eu reajo é meu controle, né? Então, isso aí eu posso pegar ou evitar. Só que para eu evitar ou para eu não me deixar levar, tem que ter uma clareza grande, né? E isso é difícil de tu chegar... Vai doer esse trabalho, né, Thay? E tu chegar nessa clareza que, por exemplo, tu trouxe também de as pessoas deviam fazer isso, né? E é difícil, é possível, mas é difícil, dá trabalho. Então, tu tem que estar disposto. E é um exercício diário, né? Eu acho que eu já falei isso, mas é o orar e vigiar lá, né?
Tipo, tu vai olhar a situação e tu vai vigiar teu pensamento para ver como é que tu vai reagir a isso. É muito difícil. Mas quando tu começa a ver os resultados disso que tu vai pondo em prática, nossa, melhora um monte, tu alivia um monte tua mente, tu para de... Vou chorar com certeza vou chorar hoje, porque ouvindo vocês dois, sério. Isso é outra coisa que eu queria trazer, de como botar em prática. Isso é muito importante, né? Isso que a gente vai na terapia, porque o que é o processo de terapia? Cara, as pessoas falam, né? Falar sobre as nossas dores, falar sobre tudo isso, nossa, é difícil. Então, o nosso cérebro, a gente tem que entender isso. Ele tá condicionado a evitar a dor. Zona de conforto, né? E até esse evitar a dor, além da zona de conforto. A zona de conforto é o segundo passo ainda, tá? Esse momento, ele é o quê? A defesa. O nosso inconsciente se defende o tempo todo do que ele precisa sobreviver. Nós temos o cérebro primitivo ali ainda, né? Dentro da comunidade a gente já vai falar da comunidade, né? Mas os traumas primitivos, eles estão aqui, né? Então, o nosso inconsciente, ele tá o tempo todo nos defendendo. Por isso, a negação. Por isso, o não dá certo. Por isso, não me tira da zona de conforto. Entendeu? Porque aqui eu tô seguro. O nosso inconsciente, ele faz esse movimento, tá? Então, ele não é o vilão. Se a gente usar ele da forma certa, ele é uma ferramenta muito importante, o inconsciente. Pra gente chegar na nossa cura, pra gente chegar no nosso equilíbrio, pra gente entender onde é que eu preciso de proteção e onde eu preciso deixar ele no lugarzinho dele lá, dentro do canilzinho dele, com comida e água, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? A gente tem que entender que a gente tem que dominar o nosso inconsciente. Só que ele, obviamente, é muito difícil, né? Ele é muito maior do que a nossa consciência, né? A pontinha do iceberg. Te cortei, Ana, desculpa. Não, só agregou. Né? Então, o que me ajudou? Manter o foco no resultado, não manter foco no processo. Isso ajuda muito. Quando que eu ia pra terapia, eu trazia... Cara, primeiro passo, eu ia pra terapia falando sobre o que me dói. Ainda é assim, né, Ana? Ainda é assim. Ah, tá. Eu toco naquele assunto que eu não quero falar. Eu fico toda semana pensando nisso. Caramba, né? Eu não vou falar palavrão. Caramba, tenho que ir pra terapia tal dia, vou ter que falar sobre aquele assunto. E aí já vai se contorcendo, né? E aí já fica aquela coisa, não sei se eu quero ir, mas enfim. Eu vou achar uma dor de barriga pra não ir. Né? Mas enfim. Tá chovendo, eu não vou. É sobre isso. Ir lá e falar sobre o assunto difícil. E aí essa questão da dificuldade de trazer pra consciência... Quem ajuda é justamente o terapeuta, porque a gente é muito difícil, é uma linha muito tênue o momento em que a gente está se sabotando e o que a gente tem que fazer de fato, né? Então, quando a gente tá num foco muito na dor, a gente não sabe, né? A gente vem num padrão. O que é fazer diferente do padrão? A gente não sabe. Exato. Então, o terapeuta pode ajudar justamente nessa questão. Só que a gente tem que botar em prática. E aí, quando que eu falava sobre esse assunto difícil? A terapeuta vai te falar o que tu não quer ouvir. Ela vai falar, tu tem que fazer tal coisa. Vai vir um puxão da orelha, né? Vai vir um puxão da orelha. Vai doer um pouquinho, Vai doer, às vezes, bastante. E aí, eu falava, eu não quero mais me sentir assim. Então, eu simplesmente... confiava no que a pessoa tá me falando e fazia diferente. Pronto. Tu vai ter um resultado. E o resultado é imediato. E aí tu vai sentindo, como tu falou, né, Lucas, essa questão do tu vai vendo os resultados e isso vai te dando força. É isso que vai te deixando a vida leve e feliz. E não significa que tu não vai sentir mais dor durante esse processo, porque vai ter quedas, né? E aquilo que eu sempre falo também no consultório, ou enfim, quem me buscar, cara, assim, ó. Quando tá acontecendo que tu teve a queda de novo, vai desanimar, né, Ana? Sim. Vai desanimar. O que tu tem que fazer nesse momento? É olhar pra trás e ver o que tu já conseguiu subir dessa escadaria toda, né? É não olhar pra cima o que falta ainda e que tu estagnou aqui. Não. Tu tem que olhar pra trás e ver tudo que tu já subiu de degrau. É isso que eu faço quando vocês, pacientes, têm quedas, né? Os pacientes consultório, principalmente, né? Mas a função terapeuta aqui, ela é muito importante porque nós, terapeutas, estou falando com vocês agora. Nós... A partir do momento em que nós começarmos a pegar a dor do paciente e nos sentirmos culpados por não conseguir ajudá-los, vocês também estão precisando de cura, tá? Porque não é esse o caminho. Nós somos aqui apenas um canal
para que a cura se faça na vida daquela pessoa através daquilo que ela está pronta para curar. Então, muitas vezes, o teu papel vai ser só abraçar e chorar junto. É só dizer para esse paciente, eu tô aqui, pode chorar. Pode botar para fora essa frustração de tu não ter conseguido. Tá tudo bem. É importante vocês terem essa consciência, terapeutas. Independente de qual é o teu nicho de atendimento. Se é psicológico, se é integrativo, como é o meu caso aqui, se é holístico, não importa. Se é religioso. Muitos religiosos, né? Pastores, pais de santo, enfim, tem essa função também de ser um pouco terapeuta, né? E as pessoas estão buscando muito na religião também. Isso é lindo, porque a religião ela vai te tirar de alguma forma desse estado de inércia, né? Ela vai te puxar pra fé. E aí aquele episódio das frequências, né, Lucas? A gente vai levar na fé, 800 Hz é o máximo. 800 Hz, frequência. Deixa claro. Galera, até hoje. A galera até hoje me caceteia lá por causa que é reais. Gente, não é 800 reais pra entrar no centro espírita pra ter fé. Não, tá? 800 Hz, tá? Então, o que acontece? Automaticamente, a fé vai elevar a tua frequência. Então, tu vai sair dessa zona de pensamento destrutivo que é essa zona densa, né? Abaixo ali dos 200 Hz. Então, é muito importante, sim, tu buscar de alguma forma. E terapeutas, nós não vamos salvar o mundo. Nós somos apenas canal da luz, independente de qual é a tua religião, independente de qual é a tua função como terapeuta, a tua linha filosófica, tá? A tua linha acadêmica, não importa. Lembrem-se sempre que vai doer ver o teu paciente não conseguindo. Sabendo que se tu fosse fazer, seria muito mais rápido e fácil. Porque tu tem esse entendimento e tu tem esse conhecimento. Então, se vocês são terapeutas, vocês têm missão de vida. Independente do conhecimento que vocês tenham. Algo chamou vocês para isso. Então, deixem o coração de vocês agir aqui também. Certo? Vocês não podem ser pedras. Vocês têm que demonstrar também sentimentos. E eu sei que isso vai contra a filosofia. Agora vai ter um monte de caceteada. Galera vai me incomodar agora com o que eu tô falando aqui. Isso aqui vai virar corte também. Vocês têm que deixar um pouco de lado o conhecimento teórico e vocês têm que usar mais o coração de vocês. Certo? Vocês têm que usar o coração de vocês. Mas não para pegar a dor desse paciente. Mas para entender a dor dele. Entender a dor dele e daqui a pouco chorar se for o caso junto, como eu falei antes, certo? Então usem mais o seu coração em suas terapias. Porque isso é muito importante, né, Ana? Quantos terapeutas tu passou? Vários. O que te trouxe até a Thay? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu passei por vários médicos, psiquiatras, terapeutas de todas as linhas, eu acho. O centro espírita, igreja católica, enfim, muita coisa. E eu senti a falta justamente de uma conexão com a pessoa. De uma coisa mais... Eu sempre gostei dessa parte mais explicativa das coisas. Então, eu não queria ir para um médico, por exemplo, e eu já fui em vários psiquiatras que eu saía de lá simplesmente dopada. Eu não sabia nem para que eu ia tomar os remédios. Eu já cheguei a tomar 3, 4 comprimidos por dia. Tomei remédio para dormir. Zumbi, né? Sim, zumbi. E isso, gente, eu era muito nova, né? Quando comecei todo esse tratamento. E hoje, vendo como é o processo da terapia, eu acho muito importante. Imagina, se tu tá dentro da tua dor e tu vai pedir aconselhamento pra alguém, tu tem que confiar nessa pessoa, né? Então, essa é a parte, talvez, de usar o coração e se conectar com as pessoas. Exatamente. Porque se tu vai receber um aconselhamento, tu não pede um aconselhamento pra uma pessoa estranha na rua. Tu pede um aconselhamento para uma pessoa próxima, para alguém que sabe que vai te entender. E eu sentia falta disso. Eu sentia falta de alguém que tivesse uma ligação um pouco maior comigo. E eu sentia falta também. Eu sempre gostei muito dessa parte espiritual. Então eu sentia falta disso nos atendimentos, de ter um entendimento das coisas. E aí eu conheci a Thay. E fechou todas. Fechou, né? Casou. Fechou todas. Muito bem. Dentro do nosso caminho, né, Ana?
faz tempo, né, que estamos aí nessa jornada. E tivemos a comunidade no meio do caminho. Todos, se vocês me acompanham, já sabem, tive que fazer a comunidade. Faz algum tempo que estou formatando ela para justamente ajudar mais pessoas, além das pessoas que vêm no consultório, né? Porque não dá conta. Vocês, pacientes, sabem, né? Como é difícil horário contar. Então, o que acontece? Dentro dessa comunidade, pelo fato de não ter a presença, né, de não conseguir lidar diretamente com, te ajudar nesse aconselhamento, e para chegar no ponto de cura da mesma forma quando vocês estão comigo no consultório, o que acontece? Fiz todo aquele movimento, desmembrei, quebrei a cabeça 1000 vezes para fazer o quê? O autoatendimento, né? Junto com as técnicas diferentes da do consultório, né, Ana? Porque tu tem essa experiência de consultório também da comunidade, mais investigativa, mais aprofundada, para ti se dar conta das dores, coisas que eu faço ali no automático, né? Por todo, enfim, o canal mediúnico e tal. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a comunidade. Como foi esse processo para ti? O CAT em especial, que foi o primeiro movimento da comunidade que tu fez, eu acho, né? Sim. Como é que foi para ti isso? Cara, toda a experiência que eu faço é incrível, maravilhosa, porque a gente pensa assim, tá, não tem mais o que... Agora já curei tudo, chega, né? Não tem mais o que achar e sempre tem, né? E o que eu achei interessante da comunidade foi a questão justamente de ter esse entendimento, né? E como é o nosso universo interno. Uma coisa que eu sempre ouvi quando comecei a fazer reiki, enfim, a gente procura uma cura externa quando a cura tá dentro de nós. Uhum. Então, sempre quando me falavam isso, eu ficava pensando, mas gente, do que eles estão falando? Que loucura é essa, Que né? loucura é essa? Tá no meu fígado, tá onde essa cura? Então, eu acho interessante as pessoas pegarem esses insights, né? Tipo, olha quanta coisa maravilhosa a gente tá falando aqui, né? A gente já passou por uma jornada gigante. Se as pessoas pegarem esses insights e aplicarem, isso já é meio caminho andado, né? Com certeza. Só que é difícil fazer sozinha, né, Ana? Sim. Sabe que é difícil, né? É difícil. É a sementinha que vem e abre os teus olhos. Te traz o interesse. Mas sozinho não é fácil. Não. E dentro da comunidade eu tive todo esse entendimento, né? Tem as aulas, primeira parte teórica, né? Que explica toda essa parte de como funciona a questão das energias e fala sobre a questão de traumas, de como é que funcionam as crenças limitantes, enfim. E eu tive um direcionamento diferente dentro da comunidade do que eu tinha no consultório. Porque no consultório a gente tá acostumado a ir lá e falar sobre o problema e tal e tal. Então, aí geralmente... a Thay tem só que apagar fogo, né? Isso. Filha de bombeiro, né? Tem um direcionamento, né? A gente vai lá e fala sobre, eu tô com problema no meu relacionamento, eu tô com problema nisso. Semana passada, meu chefe. Esse tipo de situação, né? E dentro do programa, a gente foi bem mais a fundo, né? A gente falou sobre, tendo todo esse entendimento, a gente fez as vivências e tal, e aí eu tive um entendimento maravilhoso. Né, cara, eu achava que os meus problemas eram traumas lá de uma coisa e na verdade não era nada daquilo. E eu fui para um direcionamento totalmente diferente. E pra mim o maravilhoso da comunidade foi isso, sabe? Tipo, eu tive toda a instrução, eu tive todo o caminho ali e eu pude fazer isso sozinha, né? Abriu, né? Explodiu e agora, a mente. Né, eu tava indo por um caminho, peraí, não é bem por aí. E aí eu voltei pro... Anula o atendimento em consultório? Não. Complementa, né? Complementa. Assim como é Casa Luz também, né? Sim. Eu consegui, dentro da comunidade, né, o que acontecia? Eu fazia terapia, né, presencial, uma vez a cada 15 dias, que era o que eu me sentia bem. O que aconteceu? Comecei a fazer a comunidade... Comecei a passar uma vez por mês, agora eu consigo ir uma vez a cada 2 meses. Tô quase dando alta, hein? Então, o bom disso é isso. Não precisa trocar uma coisa por outra, mas eu acho que interessante é isso. A gente vê o que funciona pra gente. Mesclar um pouquinho. Né? Talvez tenha alguma coisa... Tem pessoas que têm essa questão de querer um pouco mais do contato com a pessoa e tudo mais. E não precisa ser uma coisa ou outra.
Mas é um complemento muito legal. Exato, e ali ainda vai tem, né, as aulas ao vivo para tirar dúvida, enfim, junto com a Thay, né, para contar sobre o seu processo, enfim, né. Foi feito com muito amor, né, então, e são aulas extensas, né, Ana, a gente não pode mentir aqui, são aulas longas, teóricas principalmente, né, e não adianta, o processo ele é lento, né, então assim, a comunidade ela surge. Quebrei a cabeça 4 anos para fazer ela, né? E não tá pronta ainda, porque ela tá sempre em construção, ela está sempre em grande transformação, tá sempre vindo um novo assunto. Então, por exemplo, agora estou gravando, começando a gravar o episódio, o módulo, não me vem a palavra, o módulo cura da maternidade, porque muitas mães estão chegando com problema de depressão pós-parto. Tive pacientes com tentativa de suicídio, com 2 meses de amamentação, né? Pacientes desenvolvendo câncer na amamentação, né? Então, um processo muito difícil, de aceitação, inclusive, muitos abortos acontecendo. Então, estou gravando agora esse módulo para ajudar as mães, né? Então, para ajudar as futuras mães também, para já começar a se preparar, quem quer ser mãe, enfim, vai ter todo um caminho ali, né, para poder ajudar a pessoa a se preparar e entender o seu processo kármico em ser mãe, né? Então ali vai ter todo esse caminho. Então a comunidade ela vai sempre se construindo. Isso é que é o bacana, né? Infelizmente essa é a realidade, com Casa Luz e com tudo, né? A gente já vai falar sobre ela. Eu não dou conta, né, Lucas? Não tem como, né? E as pessoas, tu tá vendo isso também lá no teu trabalho, cada vez mais surtos psicóticos, Exato. Caos, a pessoa entra num parafuso interno. Num looping. E eu sempre falo essa, né? Tu nasceu numa ilha, pra te ver que é uma ilha, tu precisa sair da ilha, né? Tu precisa ver de fora um pouquinho as situações, né? E eu acho que as pessoas não estão conseguindo fazer essa pausa e olhar para si, né, como tu fez, como eu fiz, como a gente continua fazendo, de olhar um pouquinho de fora para ter uma percepção diferente, uma percepção melhor das coisas, né? E aí a pessoa entra em parafuso, né? Porque tu entra na bitolação que eu falo, né? Adoro essa palavra. E aí tu acaba se perdendo, porque para se perder é muito fácil, né? Opa. E para te sair desse círculo vicioso aí é complicado, né? Então, difícil, né? O volume aumenta cada vez mais. Aumenta. O tempo todo. Não dá conta, né? Não dá. E eu sou uma só também, né? Teve momentos muito fortes, assim, inclusive terapeutas, vocês vão me entender. De se sentir, cara, o que eu tô fazendo então se eu não consigo ajudar todo mundo que chega? Uhum. Qual que é o meu papel aqui, né? E por isso da comunidade. Quando eu consegui entender isso, eu disse, bom, tá na hora de expandir, tá na hora de fazer algo real, porque assim, o mundo da internet a gente sabe como é que é, né? Tem muita coisa que é balota, né? É encheção de linguiça. Sim. E no fundo, tu não busca, tu não encontra aquilo que tu foi buscar, né? Então, enfim, isso também foi uma preocupação muito grande em fazer a comunidade. Não quero que seja só mais um. Eu quero que faça a diferença para quem estiver ali. E não é todo mundo que também chama atenção para a comunidade, porque ela é de fato diferente de cursos online, né? Ela é um processo mais extenso, mais comprido, mais significativo, né? Então, é complicado. Vou te fazer uma pergunta. Valeu a pena a comunidade? Valeu muito. Uhum. Sempre vale. Sempre vale, né? Eu acho que o processo de cura também é sobre isso. Como tu falou, as aulas são extensas e tal. A gente perde muito tempo hoje em dia com coisas que são superficiais. Uhum. Eu vejo que, cara, o nosso cérebro, ele tá sendo bombardeado com coisa o tempo inteiro. Uhum. Esses dias eu tava assistindo um filme que mostrava uma pessoa mexendo no celular e olhando o Instagram, TikTok, enfim. E aleatoriamente, vendo pessoas, vídeos de maquiagem, e eu olhando a situação de fora, eu fiquei pensando quanta gente faz isso e como isso é ridículo. Como é uma Matrix, né? Sim, cara, como a gente perde tempo com coisa que inútil. Não vai agregar em nada. Né? E aí eu fico pensando, cara, não adianta a gente ficar reclamando
de como tá a situação, às vezes, da nossa vida, enfim. E a gente fica perdendo tempo com esse tipo de coisa. Cara, não é a aula que é extensa, não é a aula do programa CAT que é extensa. A gente não define isso como prioridade na nossa vida. Prioridades, tu tocou na palavra certa. Eu tô lendo um livro, né, que fala sobre o essencialismo. Cara, a gente não vai conseguir dar conta. Eu quero ter um cabelo bonito, eu quero fazer a unha, eu quero ter a pele perfeita, eu quero ter um corpo bonito, eu quero... Cara, a gente tem que voltar pro essencial. O que é o essencial? Comer bem, fazer exercício e cuidar da nossa saúde mental. Né? Cuidar das nossas relações também, né? Sim. Interpessoais, que isso é muito importante, né? A gente está cada vez mais longe das pessoas, né? E a gente fica perdido nesse looping infinito ali que tu comentou. E aí tu fica tão viciado que tu fica viciado no shortzinho o tempo todo, né? Então tu fica rodando, que nem tu disse, ridículo. E aí tu não consegue prestar atenção em algo um pouquinho mais extenso que te agrega valor de fato. Teu cérebro começa devagar. A mosca passando, tu tá prestando atenção na mosca, né? Qualquer coisa te distrai. É difícil, é bem... E é que nem tu disse, é ridículo. Mas para te perceber isso, tu tem que sair da ilha novamente ali, né? Ver a ilha de fora, né? Ver o filme e ver ali. É um exercício difícil de fazer. Então tem que estar disposto novamente, né? A quebrar o padrão, né? E aí vem as explosões solares, falando de novo sobre elas, né? Vem pra dar assim o cutucão, né? Tipo, chacoalhar e sair fora. É que nem ir lá cutucar o formigueiro, né? E sair correndo. As explosões solares vêm fazer isso. Então elas vêm sacudir realmente. Quem não está um pouquinho desperto, quem não está buscando já essa cura, cara, vai sofrer. Vai sofrer muito. Porque tem que correr contra o tempo. E isso tá vindo com muita intensidade. As pessoas estão se tornando bombas relógios emocionais, né? E a emoção é a base de todo o processo aqui. É isso que está na base dos traumas. São as emoções. Dentro da comunidade a gente fala sobre isso, né, Ana? Sim. Os níveis de trauma, só vou dar um spoiler aqui pra vocês. Nós temos 5 níveis de traumas que a gente carrega, tá? E vejam quanto isso é complexo, né? Nós temos o nível de trauma primitivo, que esse trauma a gente carrega, a gente cria ele dentro do ventre materno, né? Então, traumas de sobrevivência, tá? Então, a questão da alimentação, eu já falei isso aqui num episódio, né? A questão da alimentação compulsiva, os vícios, eles estão ligados a traumas de sobrevivência, tá? Nós temos o trauma límbico, que daí é do nascimento até os 7 anos de idade, que é o momento em que a gente desenvolve começa a entender as nossas emoções, né? Então, são os traumas límbicos, abandono, rejeição, tá tudo aqui, né? Depois nós temos os traumas do neocórtex, né? Que é dos 7 aos 14 anos, que é quando a gente começa a ter o raciocínio cognitivo, lógico, principalmente, né? E aí começam os traumas de crenças limitantes, né? Então, os bullying lá na escola e as crenças dos nossos pais e da nossa família e o que a gente escuta que não pode, que não deve, tá tudo aqui, né? E nós temos os traumas no nosso sistema, no nosso cérebro cerebelo, perdão. No cerebelo estão todas as memórias, Lucas. Todas as memórias de todas as nossas existências, não só em planeta Terra. Isso aqui é assunto para outro podcast. Não só do planeta... todas as nossas existências estão com as memórias armazenadas no cerebelo. Então, nós temos os traumas de vidas passadas aqui, trazendo essa dificuldade também. E nós temos o trauma do DNA, que vem dos nossos ancestrais. Então, nós temos aqui regressão, que vai trabalhar trauma de vidas passadas. A regressão, ela é presencial, né? Mas, dentro do programa CAT... tem uma técnica que tu pode fazer isso sozinho e vai curar de qualquer forma essas memórias, tá? Tem dentro do DNA, dentro da questão ancestral, a gente tem o quê? A constelação sistêmica, constelação familiar, que todo mundo conhece. E dentro do programa CAT tem lá técnicas específicas de autoaplicação que vai curar da mesma forma. Então, esses 5 níveis de traumas que a gente carrega, cara, eles vão trazer essa realidade que muito do teu problema aqui, suicidas,
é tão forte esse sentimento em vocês que isso vem de vidas passadas. O suicida geralmente tem vidas que já fez e já cometeu suicídio. Então, vem nessa para tentar se curar dessa ação, né? Dessa dor que carrega. Então, vejam o quanto isso é complexo e profundo, né, Ana? Então, suicidas têm salvação, mas vocês precisam ir a fundo, tá? Vocês precisam ir a fundo para de fato curar. Quanto tempo, Ana, tu levou para não ter mais pensamentos suicidas? Eu acho que depois que aconteceu, eu fiquei ainda com um sentimento assim, eu não fazia mais isso por causa da minha família, porque daí eu tomei aquele baque, né, que eu vi que realmente foi um choque para os meus pais e não era bem assim. Mas até pouco tempo atrás, né, volta e meia, aquilo ainda tá ali, sabe? Tipo, não que tu tentou, mas o pensamento tava ali, né? Exato. Hoje tu te considera curada desses pensamentos? Eu acredito que sim. Finalmente, né? Eu acredito que sim, porque hoje eu tenho esse entendimento um pouco diferente, a minha visão do que é a vida, né? Então não é mais aquela coisa pesada, aquela dor, aquelas questões todas que tinham um peso enorme naquela época. Hoje isso não é muito pequeno, né? É muito pequeno. Tu olha pra trás hoje, o que tu enxerga daquela Ana Paula? Muita coisa. Mas eu fiquei muito feliz por ter passado por todo esse processo. Vale muito a pena. Valeu a pena, né? Vale muito a pena, porque, como eu falei, é um processo difícil, então por que a gente vai fazer isso? Por causa disso, porque hoje a vida é outra. Né? Porque senão não faria sentido. E às vezes dá raiva da Thay, né? Às vezes ela fala umas coisas que... ela me odeia se ela tá falando isso, né? Cara, e contra isso só piora as coisas. É, exatamente. Porque a vida, ela sempre vai te dar um sacudão, né? Com aquilo que tu precisa curar. E aí é sempre assim, né? É o estágio 1, é o estágio 2, é o estágio 3. E aí, quando acontece aquilo, né? Acontece uma coisa que machuca a gente de verdade, e aí a gente vai buscar a Thay. Né? Mas, cara, a gente tem como... De novo, a gente não precisa ver a terapia pra sair do fundo do poço. Exato. A gente pode ver a terapia como uma ferramenta pra curar as coisas agora. Não chegar no fundo do poço, né? Não precisa chegar nisso. Esperar chegar, né? Tem alguma coisa que não tá legal na tua vida, tá na hora de tu buscar, independente se for a Thay, se for a comunidade, se o que a gente tá conversando aqui chamou tua atenção, tocou no teu coração, então busca a Thay, tá? Busca lá a comunidade, ela tá no link, tá? Enfim, me busquem aqui no Instagram, tem o link direto da comunidade, entra no grupo, a Tribo dos Despertos, ali a gente traz também movimentos, né? Então, cara... Não chamou isso aqui que eu tô te falando, não chamou a Thay no teu coração, vai buscar alguém que chame no teu coração, que vai te ajudar nesse processo, porque tu tem que encontrar, como a Ana fez, ela não parou só na Thay, não veio direto na Thay, ela fez todo um caminho, e todas essas pessoas que tu passou foram importantes, né, Ana? Foram. Não estamos aqui desmerecendo, aqui casou com a Thay, mas todas as pessoas na tua trajetória foram de extrema importância para te conseguir chegar hoje em quem é essa Ana. Sim. Concorda comigo, né? Sim. Então, casou, deu match. Deu match, né? Mas assim, é um processo, pessoal. Vocês têm que entender isso, tá? Tinha uma pergunta aqui agora, ela fugiu, Lucas. Escapou. Já volta, ela volta. Já volta, ela volta, né? Eu lembro de um episódio, né, que... quando eu comecei, eu encontrei uma psiquiatra que eu também fechei muito, assim. E... eu conversei com ela, eu tive esse entendimento. Eu não queria tomar remédio. Eu queria fazer um processo terapêutico. E ela respeitava muito isso. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, a gente fez esse processo simplesmente de terapia. E eu chegava lá e contava sobre as coisas, enfim. E ela percebeu no meu padrão de comportamento uma questão. E foi isso que me fez perceber que a vida era... os problemas eram a questão de perspectiva minha. Foi com essa pessoa que eu tive esse insight, né? Isso também foi uma virada de chave na minha vida. Pra te buscar o restante, tu precisou dessa virada, né? Isso, né? Eu tinha saído de um relacionamento longo e aquilo me machucou muito na época, né? E toda vez que eu saía com alguém,
né? Eu entrei num modo defensivo. E eu não Inconsciente percebia. de novo, né? Eu não percebia esse padrão de comportamento. Então, toda vez que eu saía com alguém, eu falava sempre... A pessoa que eu saía sempre tinha um problema. Sim. Ai, aquela coisa. Mulheres, vocês que votaram alguns dias atrás na enquete sobre eu não consigo encontrar alguém na minha vida, vamos fazer um podcast pra vocês também, tá? Isso é uma crença. Crença limitante. Isso é uma crença, porque eu entrei num modo defensivo. Quando eu saía com alguém, eu mirava nos defeitos da pessoa. Então não existia qualidade, só existiam os defeitos. Porque eu queria, assim, de forma inconsciente. O Gustavo agradece isso também, né? Com certeza. Mas não existe pessoa perfeita. Então eu nunca ia ter um relacionamento se eu não tivesse entendimento disso. E aí, essa pessoa me falou: tu tá percebendo esse padrão de comportamento? Eu precisei mudar isso em mim. Eu precisei baixar a guarda e começar a ver umas coisas diferentes pra mim poder me permitir ter um relacionamento. Que lindo, né? Então, olha quanta coisa a gente tem que talvez mudar o nosso ponto de vista pra conseguir fazer alguma coisa. Quanto tempo tu levou pra se dar conta só disso do relacionamento? Um bom tempo. Mais de ano, né, Ana? Com certeza. Sim. Mulheres solteiras que estão buscando relacionamento, é com vocês isso. Cara, e geralmente o problema não tá no outro. Não, né? Nunca, na verdade, né? Nunca. É aquilo que tu trouxe desde o início ali, né? De a tua percepção nas coisas, né? Então, quando tu tá com a lente suja, né? Eu vi um vídeo uma vez de um trecho de uma palestra que o rapaz falava das lentes sujas. Tu tá vendo o mundo com as lentes sujas, com as tuas lentes, então tu precisa limpar. Novamente ali, ela te trouxe pra fora de ti e tu conseguiu se enxergar, né? E quando tu se enxerga assim, tu acaba tendo outra percepção de sou eu que tô me sabotando, não é o fulano, ciclano, beltrano. Sou eu mesmo, né? Exato. Mas tu chegou num entendimento que é bem trabalhoso de chegar, né? Só corajosos, como eu repito, só corajosos e persistentes, né? É isso aí. E é cada vez mais difícil a gente chegar nesse entendimento justamente por causa dessa questão que tu comentou também, Lucas, da questão da rotina corrida que a gente tem. Porque é muito importante no processo de autoconhecimento a gente ter esse tempo de parar para refletir sobre as nossas questões. E a gente não consegue mais fazer isso no nosso dia a dia. Então, a gente deveria dedicar um tempo todo dia para refletir sobre, cara, por que tal questão me machuca, talvez? O que, sabe, pensar sobre as nossas relações, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso futuro, sobre o que a gente quer, sabe? A gente deveria fazer essa reflexão. Prioridades, como tu trouxe, né? E eu vejo que quanta gente não vive um dia após o outro, quando vê, chegou sempre sexta-feira. E as pessoas chegou aos 30, chegou aos 40, chegou aos 70. É isso aí. Tu trouxe antes, né, de questão de todo mundo vai passar pela morte, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa muito, a gente isso não bate pra nós como deveria bater no sentido... Cara, tu vai passar por isso, todo mundo vai passar por isso. E aí tu vive como se tudo fosse infinito e tu fosse, sei lá, nunca fosse acontecer contigo. E tu acaba deixando esse tipo de coisa que deveria ser uma prioridade pra depois. E aí o depois chega, né? E aí tu não tem mais tempo depois, né? E o tempo é outra coisa muito relativa, né? Porque quanto tempo tu passou esses 14 anos e o quanto tempo foi dali pra cá, né? O quanto o tempo mudou pra ti, né? O quanto aquele tempo era infinito. Tu não saía nunca daquele lugar, né? E o quanto prosperar também é muito rápido e muito fácil. Sim. Né? O prosperar, cara, ele é... Quando tu chega nesse nível, a prosperidade, acontece muito rápido e fácil. Só que tu tem que chegar ali. Por isso que é difícil as pessoas praticarem o poder do agora, os gurus de manifestar a prosperidade. Tá? Cara, tu tem que curar a raiz, senão tu não vai conseguir vibrar ali. Quando tu chega ali, deu. Entendeu? Tu nunca mais volta pra trás. Agora, tu precisa escalar isso aqui. Tu precisa subir essa escada.
E às vezes ela tá quebrada, às vezes tu vai ter que construir um degrau. Às vezes ela vai dar uma tempestade e vai derrubar a tua escada. E tu vai ter que construir outra. E assim vai acontecendo o teu processo de cura. Então, ele é complexo, né, Ana? Eu tenho que dizer que eu estou aqui com muito orgulho de escutar vocês dois, de verdade. Tô aqui segurando as minhas lágrimas, porque se eu começar a chorar, eu não paro mais. E tem alguém nos assistindo hoje aqui, bem especial também, né, Lucas? Também. Que também eu tenho vontade de chorar. Toda vez que eu lembro, e aqui falando sobre essa história, eu lembro de toda a história dela também, né? E o quanto isso me emociona, de verdade. Toca meu coração, vocês sabem, vocês três sabem. E vocês que estão assistindo são meus pacientes também sabem. Eu adoto vocês, né? É impressionante. É impressionante porque eu não consigo fazer diferente. Mas eu não pego a dor de vocês, tá? E eu trabalhei muito isso em mim, porque era muito difícil no início. E eu sou terapeuta desde os 19 anos, só que eu não assumida, né? Não assumida porque eu não conseguia fazer essa separação. Eu me frustrava e sentia muita dor porque eu não conseguia ajudar as pessoas. Então eu fingia que aquilo não era pra mim. Eu fazia fora do horário, eu fazia sem cobrar, porque aquilo eu não me sentia capaz, porque eu não conseguia ajudar de fato as pessoas. Eu não conseguia resolver o problema delas. Olha só, me achava Deus, né? Olha só o tamanho do ego da pessoa, né? Mas era o ego contrário, né? Porque eu sempre me sentia inferior, porque eu não conseguia dar conta. Quando eu entendi isso, pronto, foi rápido e fácil virar terapeuta, assumida, né? Então, esse processo, terapeutas, muito desse podcast também é para vocês, né? Calma, tá? Tudo tem o seu tempo e é a profissão do futuro, não só essa, né? Mas que as pessoas vão precisar muito de nós, tá? Então, se vocês estão começando o seu processo dentro desse mundo profissional, se vocês já estão nesse caminho, não estão conseguindo se organizar e prosperar em suas agendas, cara, para e analisa se isso que eu estou falando aqui para vocês agora não faz sentido. Vocês estão tentando resolver o problema, a vida das pessoas, e não é esse o caminho. Vocês têm sim que adotar com o coração essas pessoas que buscam vocês, mas vocês não podem resolver o problema delas. Às vezes dá vontade de levantar da minha cadeira e dar uns tapão e dizer, fica aqui que eu vou lá resolver pra ti. Às vezes dá essa vontade, cara, mas eu não posso fazer, né? Mas eu acho que essa questão, quando tu tava falando sobre isso, me veio uma coisa muito forte. Isso também é sobre ressignificar o que é a dor. É simples. O que é a visão que as pessoas têm da dor? A visão que as pessoas têm da dor é sofrimento. Simplesmente. Eu não vejo como sofrimento. Eu vejo como aprendizado. É difícil. Tudo que eu passei até hoje, cara, quando tu tá passando por uma situação difícil, tu chora, dói, é difícil. Tu não vai ver a solução ali, né? Não, tem uma situação difícil, tu fica pensando, meu Deus, não aguento mais. Mas quando passa aquilo te fortaleceu. Então, o sofrimento, ele é aprendizado. Então, uma coisa que eu ouvi foi isso. Quando a gente assume o problema do outro, a gente tira a oportunidade dele de aprendizado. Exatamente. A gente não tá tirando a dor. A gente tá tirando a chance daquela pessoa aprender. Pais. Prestem atenção nisso que a Ana falou aqui agora, tá? Isso é pra vocês também. Deixem os seus filhos passarem por suas dores, porque senão não vai ter terapeuta no futuro pra atender os seus filhos. Não vai ter terapeuta o suficiente. A dor fortalece. A dor é uma coisa boa. Então, parem de enxergar a dor como uma coisa ruim. Porque tudo que eu passei até hoje que foi sofrimento, me tornou uma pessoa muito forte. Ensinem os seus filhos a lidar com as suas dores. Não privem os seus filhos do sofrimento. Não privem os seus filhos das dificuldades na vida deles. Vocês têm que estar aqui como um porto seguro e ensinar como pegar na espada e ir lá e lutar. Vocês não têm que contratar um exército para fazer uma barreira ao redor do seu filho e não deixar que ele sofra. Cara, não vai ter terapeuta no futuro, né? Falávamos antes dessa nova geração, né? É complicado porque esses pais sofreram muito, assim como a Ana, né? Tiveram a possibilidade de cura, de uma melhora, de um salto quântico em suas vidas, às vezes de forma torta, errada, né? Mas tiveram essas possibilidades de manifestação, muitas vezes induzida, né? Mas
não querem que os seus filhos passem pelo mesmo sofrimento ou pelo sofrimento que os seus pais passaram. Então, blindam esses filhos, blindam essa geração em uma redoma de vidro que não podem. Onde já se viu meu filho receber um chute do colega na escola? A professora estava onde que não viu? O meu filho sofreu bullying. Onde é que estava a professora que não viu? Quanto bullying tu sofreu na escola, Ana Paula? Eu era uma pessoa que eu não sofri muito bullying. Tu fazia? Não. Bom. Eu era a pessoa quietinha, que eu era muito... Só observava. Isso. Introvertida. Uhum. Muito. Tu fazia bullying na escola? Não. Sofria? Eu era bem parecido com ela. Eu era tímido. Isso. Ficava no meu canto e não interagia muito. Uhum. Eu sofria muito bullying. Imagina que o meu sobrenome é Vieira. E aqui no sul, Vieira é bolita, né? Bolita é a bola de gude, né? Na minha época, agora eu entreguei minha idade aqui. E a minha geração brincava no recreio da escola com as bolinhas de gude, assim, né? No chão de terra e tal. E a gente chamava aqui no sul de bolita. Aquela bolinha de vidro verde e tal. Imagina qual era o meu apelido? Bolita. Bolita, claro, né? Eu era Bolita, então todo mundo me conhecia na escola. Imagina como eu adorava esse apelido. Então, assim, nós sofremos bullying, cara. Todo mundo sofreu em algum momento julgamento. O que é o bullying? Julgamento. Uhum. Todos nós passamos por julgamento o tempo todo. Como é que a gente vai fortalecer uma criança que sofre bullying? Ensinando ela a lidar com aquilo. Entendeu? Dizendo, tudo bem, tu te sente essa pessoa? Por que tu te sente essa pessoa? Vamos buscar ajuda. Agora, tu não é isso que essa pessoa tá falando. Leva na brincadeira e faz outro apelido com outra pessoa. Entendeu? Fortalece. Meu pai, uma vez, acho que ele, não sei se ele contou aqui nos episódios. Meu irmão sofria muito bullying na escola, querida. E aí, Gil, agora tu vai, né, me esculachar. Não vou contar toda a história, tá? Fica tranquilo. O que aconteceu? Apanhava de um menino lá. Todos os dias ele chegava em casa, chorava. Ele tinha 7 anos, mais ou menos. Todos os dias chegava em casa, chorava, machucado. Porque o fulano de novo, porque o fulano. Aí meu pai foi na escola. Dire, assim, tá acontecendo isso. Dá um jeito aí, né? Beleza. Chegava, a diretora conversava com a criança, não sei o quê, piorava a situação, né? Porque, claro, daí ele ganhava força, esse menino, né? E vai, até que um dia meu pai chegou na diretora e falou, eu vou te dar a última chance, resolve, se não vou eu resolver. Não resolveu, né? Beleza, um dia meu irmão chegou sanguentado assim, né? Bateu no nariz. O que meu pai fez? Baixou, né? Porque quando a gente conversa com crianças, a gente tem que baixar no nível do olho dela, tá? Então se ajoelhem, sentem pra ficar no nível dela. Principalmente quando vocês querem ensinar os seus filhos a serem fortes, fiquem no nível do olho deles, tá? E aí meu pai se abaixou e falou pra ele assim, amanhã, o que tu vai fazer? Tu não precisa fazer nada. Se ele vier na tua direção, tu só fecha a mão assim, e bota toda a tua raiva naquela mão e tu dá no meio dele. O que meu irmão fez? Pegou força, né, querido? Pegou força e foi pra escola. O que aconteceu? A diretora chamou meu pai, né? Chamou meu pai. Giovanni bateu lá e tal. Agora, não sei, quebrou a perna, quebrou o braço. O guri quebrou o braço porque caiu, não esperou, né? Meu irmão chegou em casa bem galo velho, assim, né? Todo macho. O que aconteceu, Giovanni? Não, eu fiz o que tu mandou, pai. E deu certo, porque todo mundo agora virou meu amigo na escola. Porque ele fazia bullying com todo mundo. E ninguém tinha coragem de enfrentar, fazer. Entendeu? E aí, claro, ele teve, né? Pegou suspensão ali, uns dias né? Enfim. Mas aconteceu que o próprio menino, depois que se recuperou do braço, porque ele quebrou o braço mesmo, ele caiu, não esperava, ele não estava preparado para receber aquele soco, né? Ele caiu, quebrou o braço e tal. Quando ele se recuperou do braço, o que aconteceu? Nunca Virou mais. Amigo do meu irmão. Virou amigo do meu irmão. Por quê? Porque quem pratica bullying também tem trauma. Uhum. Entende? Quem pratica bullying também tem trauma. Também tem um histórico ali que se precisa ser curado. Daqui a pouco era essa criança que não tinha atenção em casa. Porque os pais estavam sempre trabalhando. Não tinha tempo para brincar com essa criança. Tava chamando a atenção de algum jeito, chamando né? atenção, queria a atenção de alguma forma. Um pai agressivo,
Ou uma mãe que só reclamava das coisas em casa, né? Ou só pedia para fazer as coisas e reclamava do que ele fazia, nunca estava bom, nunca era o suficiente. As notas da escola nunca eram o suficiente. Então ele nunca tinha amor, não recebia esse amor, possivelmente, né? Então, pais, queridos, comecem a olhar para isso, tá? Em vez de proteger os seus filhos, entendam que essa pessoa que está praticando, essa criança que está praticando, também tem dor. E se teu filho, tu tem que ensinar ele a ser forte. Claro que tu não vai ensinar teu filho a bater, né? Que nem meu pai. Hoje não pode mais. Mas, enfim, olhem com outros olhos, né, Ana? Eu vejo esse processo, pais e os terapeutas, enfim, como tá falando, eles têm que dar as ferramentas. Eles são orientadores. Não é o papel nem do terapeuta, nem dos pais resolverem os problemas dos filhos. Vocês têm que dar ferramentas para eles saberem lidar com as emoções, lidar com os problemas, resolver problemas. Os pais têm que fazer coisas simples com as crianças, sabe? Não é dar o celular para a criança vai ficar ansiosa. Os pais estão negligenciando a criação dos filhos, muitas vezes. E é sobre aquilo de, mas eu trabalho, não tenho tempo. Cara, é sobre a questão das prioridades. Que tipo de pai, que tipo de mãe tu quer ser pro teu filho? Tem que dedicar um tempo para isso. Tem que dar as ferramentas para eles se tornarem adultos, que saibam resolver problema, que saibam lidar com as emoções, que saibam lidar com os outros, né? Muitos são pais porque fica bonito nas fotos do Instagram, né? Basicamente, né? Muitos são pais porque a família força, né? Casou e agora a próxima... Tá sempre buscando o próximo... próximo condicionamento, né? Começou a namorar. Quando é que vai casar? Casou. Isso. Quando é que vai ter filho? Teve filho. Quando é que vai... Sabe? Então tá sempre buscando cumprir esses padrões. Então ser pais não é isso, né? Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele te leva a pensar justamente também sobre essas questões mais complexas. Por que eu quero ser pai? Por que eu quero ser mãe? Qual é o propósito do meu relacionamento? Qual é o meu propósito de vida como mãe, como esposa, como avó? Pensar sobre essas coisas de uma forma mais complexa, porque eu vejo que muitas pessoas entraram num negócio de ir levando a vida, assim, e não dá para entrar nesse negócio. Eu acho que a gente tem que pensar de forma mais objetiva, que a gente quer e dedicar um tempo para isso. Vida sem sentido, senão, né? Tudo literalmente sem sentido, né? Tanto questão de por que eu faço isso, por que eu quero ter filho, como tu trouxe, por que eu quero ser avô, como tu trouxe. Fica um negócio muito vago, aí a pessoa não chega num raciocínio, porque ela não para pensar sobre, mas é porque todo mundo faz, né? Então tu chega naquele automatismo que lá na frente, de novo, tu começa a pensar que, não tenho mais tempo, deveria ter feito porque eu queria fazer, não fiz, porque não é o que a maioria faz. E assim vai, né? Pra tudo na vida. E entra num buraco sem fim, né? Exato. No final do seu processo encarnatório. Ana, vou te fazer uma última pergunta. Não sei se o Lucas tem mais alguma. Não, pode fazer. Importante a gente responder essa pergunta também, tá? O quanto a mediunidade te conduziu ao suicídio? Hoje, olhando para trás. O quanto a tua mediunidade, sem controle, te fez ser induzida por espíritos, por seres, por energias, por pensamentos destrutivos de outras pessoas, para chegar nesse ponto de autodestruição. O quanto isso interferiu? Hoje, tendo entendimento disso, né, eu vejo que eu sempre senti muito medo quando eu era criança. Porque eu enxergava muita coisa. E quando eu não tinha entendimento daquilo, eu enxergava... Hoje, tendo entendimento de que eu já tinha feito isso em outras vidas e tudo mais, eu tinha visões do que era o umbral, né? E é um lugar horrível, são cenas horríveis na tua cabeça. E não é algo que tu enxergava com o olho físico, né? Não, são imagens que tu vê na tua cabeça, mas é uma coisa... É difícil explicar, mas é algo como se fosse uma tela tridimensional, assim, na minha cabeça, onde que ficam passando essas cenas, e eu vejo de forma muito clara. E
não tendo entendimento disso, eu sentia muito medo. E como lidar com esse medo? E eu não tinha o entendimento também do porquê que eu tava vendo aquelas cenas, né? E, inclusive, essa questão de lidar com a ansiedade, de absorver energias que não eram minhas, de absorver a energia dos outros. Então, ter o entendimento disso, quando a gente traz pra nossa consciência, a gente consegue... agora eu aprendi, né? O orar e vigiar. A questão da gente se colocar como sendo maior do que aquilo que a gente tá sentindo muitas vezes, né? E assumir o controle da situação. Então, a diferença foi essa. Eu assumi o controle da situação. E tu consegue hoje identificar quando é a tua mediunidade, quando são essas imagens e quando é a tua mente criando algo? Tu consegue hoje identificar isso? Sim, é muito, muito claro. Muito nítido, né? Sim. A diferença é grande. Sim. Médiuns. E assim, não se apavorem. Todos nós seremos médiuns, mais cedo ou mais tarde. É o processo da quinta dimensão. Vamos trazer Flaviana para falar sobre mediunidade aqui. É muito importante vocês perderem de novo os paradigmas, os medos sobre... Do que a gente tem medo? Do que a gente não conhece. Então, a partir do momento que tu começa a entender e conhecer esse mundo da espiritualidade, tu passa a não ter mais medo e isso passa a não te dominar mais. Né? Isso é muito importante. Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta do nosso espírito para evoluir. O futuro, a quinta dimensão, a evolução do ser humano. O ser humano, ele passa durante muitos anos, né? Durante muitas fases de sua existência por processos evolutivos. E nós estamos fazendo parte da história hoje porque nós estamos fazendo essa mudança, essa transformação, nós estamos presenciando essa transformação da mediunidade. Esse vai ser um ponto de extrema necessidade e importância para o futuro. Então, é a próxima versão do ser humano ser médium, se alimentar diferente, mas enfim, aqui não vamos entrar nesse assunto. Então, parem de fugir da sua mediunidade, médiums. É de extrema importância e relevância vocês darem atenção para suas mediunidades e entenderem, assim como a Ana entendeu, que parte do que vocês sentem ou pensam não é de vocês, e sim de frequências que vocês estão sintonizando, de seres de outras dimensões, de seres que estão no umbral, de antepassados de vocês, de pessoas que convivem com vocês encarnados também, tá? Porque os médiums, não é? A gente tem esse tabu, de novo, né? Uhum. De que mediunidade trabalha só com seres mortos, pessoas que já morreram. Não. O tempo inteiro nós estamos lidando com as frequências de pensamento e sentimentos, frequências Hertz de todos que estão aqui ao nosso redor, né? Então, por exemplo, nesse prédio em que estamos gravando, tem muita frequência Hertz. Imagina quantas formas, pensamentos tem aqui. A gente tem psicólogas, a gente tem várias pessoas dentro da área da saúde aqui, tem nutricionistas neste prédio. Quanta cura acontece aqui dentro? Quantas pessoas chegam aqui com dor e a gente não percebe, né? Então, gente, comecem a prestar atenção, certo? Não lutem contra a sua mediunidade. Façam força para entender sobre como ela funciona e aí sim vocês terem esse controle. Gratidão imensa, Ana. Tem alguma mensagem final para todos os telespectadores? Telespectadores, foi bonito isso? Foi. Alguma mensagem final para todos que estão assistindo ou ouvindo aí, que estão em seu processo de cura ou estão com medo de encarar esse processo, Ana? Deixa a tua mensagem aí para todos eles. Eu só queria... Acho que tudo que a gente falou foi válido, né? Eu só queria que as pessoas não usassem isso como... tudo que a gente falou hoje, as pessoas elas costumam se empolgar com o que elas ouvem e depois abandonam o processo. Então, acho que o sucesso, ele é um processo longo e constante. Então, foquem na vida que vocês querem ter e façam um passinho por dia daquilo que vocês... daquilo que vai levar vocês para uma coisa positiva, né? É uma pessoa sedentária, então começa a fazer um exercício físico. Não tô me alimentando bem, procura um nutricionista, começa a se alimentar melhor. Eu tenho muito problema com ansiedade, né? Não adianta querer procurar o tratamento com a medicação somente, né?
Já fiz tratamento com medicação 2 vezes. A ansiedade, quando eu tive o entendimento do que ela é de fato, ela sempre vai estar comigo. Eu preciso aprender a ter controle disso. Então, é um processo constante e é todo dia. Então, foquem na vida que vocês queiram ter e levem isso todo dia. É isso. Que lindo, que lindo. Algo para finalizar aqui, irmão? Só queria agradecer, né, contar uma parte da tua história, né, acho que é importante e difícil também, e agradecer a conversa, agradecer os ensinamentos, né, que todo mundo traz algo a ser absorvido, né, e só isso. Gratidão imensa também, irmão. Estava com saudades. Eu digo mesmo. Gratidão imensa, né? Por ter compartilhado conosco. Ter tido a coragem aqui de abrir um pouco da tua história para poder ajudar pessoas que estão nos assistindo ou escutando hoje. Então, gratidão imensa pela tua coragem, né? E a todos vocês que escutam, como a Ana trouxe, tenham coragem de ter paciência. Né? Acho que resumindo, tenham coragem de ter paciência. Eu agradeço muito o convite. Né? E eu acho que o mais válido é ter plantado uma sementinha hoje, né? Uhum. Então, se a gente fez isso hoje, já é válido. Com certeza. Plantamos várias sementes aqui, acredito, hein? Bastante. Acho que vai voltar também, né? Pacientes, vocês podem ser os próximos e pessoas também da comunidade, pessoas que me seguem aí no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim, se vocês se identificaram com isso, se em algum momento vocês quiserem compartilhar sua história, me chamem, que aí a gente vai trazer vocês aqui pro Pode Curar. Pode Curar é isso, ajudar vocês a curarem as suas vidas. Um beijo enorme a todos, gratidão imensa e até o próximo episódio. Namastê.